Nossa memória, um museu pessoal. Um arquivo infinito de cheiros, cores, sentimentos. Cada lembrança, um fio que tece a tapeçaria da nossa história. Mas como essas lembranças se formam? Como nosso cérebro transforma momentos em memórias duradouras? Vamos juntos explorar esse enigma fascinante. Imagine a primeira mordida em um brigadeiro, o aroma da chuva em um dia quente de verão, o rosto sorridente de alguém querido. Essas lembranças, tão vívidas, são janelas para o passado. Através delas, revivemos emoções, aprendizados e momentos preciosos. A neurociência, com suas descobertas, ilumina os caminhos da memória em nosso cérebro. Regiões como o hipocampo e a amígdala são personagens importantes nesse processo. Estudiosos como Eric Kandel, com suas pesquisas sobre a memória, desvendam os mecanismos por trás da formação das lembranças. Vamos juntos desvendar os mistérios da memória humana. Uma jornada inspiradora através de histórias reais, descobertas científicas e reflexões sobre a importância de cultivar e preservar nossas lembranças, verdadeiros tesouros que carregamos dentro de nós. Dona Maria, com seus 80 anos, fecha os olhos e volta na infância. A casa simples, o cheiro de café, as brincadeiras na rua. Lembranças vívidas, como um filme antigo em cores vibrantes. Para a neurociência, essa memória emocional ligada à amígdala é poderosa e duradoura. João, músico talentoso, sofreu um acidente. Perdeu a memória recente, mas lembra com clareza cada nota musical, cada acorde. Um exemplo de como a memória procedural, ligada a habilidades motoras, pode permanecer intacta, mesmo após lesões cerebrais. A história de cada pessoa é um livro de memórias, um acervo único de experiências que moldam a identidade. Desde a primeira palavra até a conquista de um sonho, cada momento, registrado pelo cérebro, contribui para a pessoa que somos hoje. Nas próximas sessões, vamos mergulhar nas descobertas de grandes nomes que dedicaram suas vidas a desvendar os segredos da memória humana. Prepare-se para se surpreender com a capacidade extraordinária do nosso cérebro. Eric Kandel, ganhador do Prêmio Nobel, revolucionou a forma como entendemos a memória. Suas pesquisas com lesmas marinhas revelaram os mecanismos moleculares por trás da formação das lembranças. Ele demonstrou como a repetição e o aprendizado alteram a estrutura das sinapses, conexões entre os neurônios. Outro nome importante é o de Brenda Milner, neurocientista que dedicou sua carreira ao estudo da memória humana. Seu trabalho com o paciente HM, que perdeu a capacidade de formar novas memórias após uma cirurgia, trouxe descobertas importantes sobre os tipos de memória e as áreas cerebrais envolvidas. Daniel Schachter, psicólogo cognitivo, explica os 7 pecados da memória, como a transitoriedade, o esquecimento natural ao longo do tempo, e a distorção, mostrando como nossas lembranças podem ser modificadas com o passar dos anos. Esses cientistas, cada um com sua área de atuação, contribuem para montar o quebra-cabeça da memória humana. Suas descobertas nos ajudam a entender como as lembranças se formam, como são armazenadas e como podemos preservá-las. Imagine o cérebro como uma floresta densa, como a nossa Amazônia. Cada experiência, um caminho que se abre entre as árvores. Quanto mais percorremos esse caminho, mais forte ele se torna, consolidando a memória. É a neuroplasticidade em ação, a capacidade do cérebro de se modificar ao longo da vida. A memória não é um processo unitário. Existem diferentes tipos de memória, cada uma com suas características e áreas cerebrais específicas. A memória de curto prazo, como o nome sugere, retém informações por um curto período, enquanto a memória de longo prazo armazena lembranças por anos ou até décadas. Emoções intensas, como a alegria de um nascimento ou a tristeza de uma perda, deixam marcas profundas em nossa memória. A amígdala, pequena estrutura cerebral, desempenha um papel fundamental nesse processo, ligando as emoções às lembranças. No entanto, a memória é suscetível a falhas. O esquecimento, embora possa parecer um inimigo,
é um processo natural e necessário. Ele nos permite eliminar informações irrelevantes e abrir espaço para novas aprendizagens. A história da humanidade é construída sobre o alicerce da memória. Livros, fotografias, monumentos, tudo isso serve para preservar o passado e transmitir conhecimento às futuras gerações. A memória individual, por sua vez, nos define como indivíduos. Ela molda nossa identidade, influencia nossas decisões e nos conecta aos outros. Perder a memória, como no mal de Alzheimer, é perder parte de si mesmo. Mas a memória não é estática. Ela se transforma ao longo do tempo, influenciada por nossas experiências e interpretações. É um processo ativo de reconstrução do passado. Por isso, é fundamental cultivar a memória, exercitar o cérebro com leitura, jogos de memória e aprendizado de coisas novas, manter uma vida social ativa e cuidar da saúde física e mental são hábitos que contribuem para a saúde da memória. Ao final desta jornada, fica evidente que a memória é muito mais do que um simples armazenamento de informações. É um processo complexo, fascinante e essencial para a vida humana. As histórias que compartilhamos ilustram o poder da memória, sua capacidade de nos transportar no tempo, reviver emoções e conectar gerações. Que possamos, com o conhecimento científico e a inspiração das histórias de vida, cultivar e preservar nossas memórias, tesouros que carregamos dentro de nós e que nos tornam quem somos.